Então vamos lá. A aula é bem curta, como eu falei para vocês, eu acabei me relimitando à parte de ressonância nuclear magnética, certo? Como eu disse para vocês, eu comecei a ler uma revista, um editorial e uma revista, várias coisas falando de anestesia fluorescente cirúrgica. Aí ele fala o que vocês já discutiram aqui em relação à fonte de oxigênio, aspirador, que a gente nem tocou muito, aparelho de anestesia, pulso autoinflável. Até contar um caso aqui, que eu me esqueci de contar na hora do caso. Tinha um preceptor meu que ele fazia umas brincadeiras um pouco estressantes, e uma vez ele pegou um R1. Ele fingiu que era o cara da manutenção, não se conhecia ele, e falou que, no meio da cirurgia, ele falou que estava tirando um aparelho de anestesia porque ia para manutenção. E simplesmente foi desconectando tudo e foi tirando o aparelho. Na verdade, o que eu queria chamar a atenção isso? Ele chamar a atenção para a bolsa autoinflável. Teoricamente, em toda sala de cirurgia era para ter uma bolsa autoinflável, certo? Porque uma hora acaba o oxigênio, uma hora falta energia, certo? Então, isso seria o ideal, tá bom? Só a título de lembrança. Monitorização, carro de emergência com desfibrilador. Bom, aí comecei a ler os resumos e nada tinha o que eu queria. Nada tinha o que eu queria. E aí eu achei esse trabalho aqui de março desse ano, né? Practical Advisory, cuidado anestésico na ressonância nuclear magnética. Vale lembrar que isso, como diz o próprio nome já fala, isso são conselhos, isso não chega a ser um guideline, certo? A força de evidência desse trabalho é muito pequena. E é muito difícil, no caso da ressonância nuclear magnética, a gente ter trabalhos que comprovem determinadas coisas. Vocês vão ver, entre na mesma história do antibiótico na sepse, de fazer um trabalho com tratamento de sepse sem antibiótico, né? É a mesma coisa se você pegar e botar todo paciente que tem marca paciente para ver quais são os que funcionam e quais são os que não funcionam. Isso é meio, pelo menos, antiético, certo? Então, é baseado em opinião de experts, né? São os dados clínicos disponíveis, né? Foram feitos fóruns, consensos em congressos, e nesse, como eu falei, menor do que é de guidelines. Bom, então, quais são as peculiaridades numa ressonância nuclear magnética? Saber, né? Campo magnético estático intenso, pulsátil também, ondas eletromagnéticas de alta frequência, tudo isso aqui vai levar. O próprio Dr. Rogério gosta muito de falar do BIS, sofrendo interferência do bisturi, pelo mesmo motivo. O bisturi é uma alta corrente, vai esse campo magnético e altera BIS, altera a bomba de difusão, certo? Imagine isso no contexto do campo magnético de uma ressonância nuclear magnética, né? Alto grau de poluição sonora, isso tanto para o paciente, mas quanto para os profissionais que trabalham lá dentro, né? Aquecimento localizado sistêmico, tatuagem, tem relato de aquecimento porque tem resíduo de substância ferromagnética, tá bom? Projéteis acidentais, aqui quem queria botar aqui o cilindro de oxigênio dentro da sala de ressonância, certo? Pode levar a um projétil, né? E difícil observação direta do paciente, já que o paciente está lá dentro daquele tubo profundo. Então, os objetivos desse trabalho foi o seguinte: promover segurança do paciente e funcionários, prevenir acidentes, otimizar o manejo e reduzir resultados adversos, identificar riscos relacionados aos equipamentos, a gente tem que ter em mente isso, identificar limitações de monitorização fisiológica e identificar riscos à saúde. Bom, nesse momento, a gente tem que ser bastante criterioso e aceitar as informações dos técnicos. Afinal de contas, se você não faz de rotina, acompanha paciente de rotina na ressonância nuclear magnética, você vai ter muitas dúvidas. E, pasmem, os próprios radiologistas têm muitas dúvidas em relação ao que pode e ao que não pode. Certo? E vocês vão ver que essas dúvidas, algumas vão continuar. Tá bom? Então, o ideal é que haja uma comunicação muito grande entre o anestesiologista, o radiologista, o técnico e o pessoal da enfermagem. Bom, ele começa falando da importância de uma educação de todo o corpo clínico envolvido nesse contexto, certo? Principalmente na segurança ao entrar nas zonas 3 e 4. Quando eu fazia esse teste com o meu povo do clipe, foi muito fácil entrar lá, né? Até assim, eu procurei alguém, não sei se você percebeu, mas eu procurei alguém para me apresentar e para dizer, mas estava uma confusão grande lá. Eu acho que o certo seria as portas todas fechadas, uma barreira física para você entrar assim, nesses setores, né? Riscos à saúde, tanto em relação ao campo magnético e à energia acústica.
Objetos ferromagnéticos, desde canetas, estetoscópio, celular entrou, morreu o celular, né? Dispositivos implantáveis, CDIs, marca-passos e protocolos de intercorrências. Como a gente já falou no caso clínico, uma das primeiras coisas a se pensar é tirar o paciente o mais rápido possível da sala para você ter uma liberdade de manejo do paciente. Então, rastreamento dos metais ferromagnéticos de todos os que entram no setor, né? E como é que é essa divisão do setor, né? Como o Paulo falou, existe uma divisão de zona 1, 2, 3 e 4. Sendo a zona 4 a sala do scan propriamente dita. A zona 3 já é um acesso restrito, né? Entrar de pessoal não autorizado pode levar acidentes, o cara inadvertidamente pode entrar com alguma coisa que pode virar um projétil, né? A zona 2 seria a zona de recepção, questionário acompanhamento pelo pessoal da ressonância magnética, que nesse caso, no caso que foi citado aí da paciente que estava na janela do AVC, né? Pulou essa fase pela urgência e acabou se não seguindo certos determinados protocolos, certo? E por isso que acontece. E a zona 1 é o acesso livre à parte externa. E quais são os riscos que o paciente pode passar numa ressonância magnética? Até me chamou a atenção a questão de neonato, sabe? Existem trabalhos mostrando que às vezes eles fazem flutuação de frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio e até aumento de temperatura. Assim, são relatos, certo? Função renal. A gente sabe muito bem da função renal em relação aos contrastes iodados, monitorados usados na tomografia computadorizada. Mas o contraste do gadolínio que é usado na ressonância magnética também pode levar a complicações graves, certo? Eu cheguei a dar uma lida breve sobre essa tal dessa fibrose sistêmica nefrogênica, que pode acometer pacientes com insuficiência renal, com função renal limítrofe, e pode levar a fibrose sistêmica, fibrose cardíaca, pulmonar, em vários órgãos do corpo humano. Tatuagem. Pode levar a artefatos, queimadura e edema, porque o pigmento que eles usam para fazer a tatuagem tem materiais do ferro, e isso pode levar a aquecimento e tudo mais. Clipe de aneurisma, não precisa nem falar, né? A gente falou aqui do clipe que a gente entrou na sala. Imagina um clipe desse mexendo dentro de um vasinho do cérebro ali, né? Perigosíssimo. Existem relatos até de óbito com essa entrada inadvertida. Próteses valvares, piercing. Vamos já conversar sobre isso. Existem clipes que podem. A gente vai conversar bem sobre isso. Eu só estou chamando a atenção no primeiro momento, certo? Dispositivos eletrônicos implantáveis. Ora, você tem um marca-passo, um CD ali, que ele é baseado em corrente, em detecção de voltagem e tudo mais. Se você bota num campo magnético gigante, que é a ressonância nuclear magnética, isso pode levar a complicações graves, a choques inadvertidos e tudo mais. Então, sempre comunicar o risco com o médico assistente. Então, está lá o radiologista e o anestesista discutindo se vai fazer ou não esse exame. Em situações, claro, é uma minoria de pacientes que às vezes tem esses dispositivos, mas está lá discutindo se vai fazer ou não. Primeiro, eu vou discutir a real, se o exame é realmente imprescindível, né? E a partir daí, comunicar com o clínico que está responsável pelo paciente. E você vai fazer uma avaliação caso a caso. E eu pensei que essa avaliação caso a caso, quando ele começou esse trabalho a citar, eu pensei que era uma coisa muito matemática. Pode ou não pode? Tá? Não tem esse negócio de contribuição relativa. Na minha cabeça era para ser assim. Né? Acho que, por essa questão do campo magnético, era muito pode ou não pode e acabou. Olha o manual do stent, do clipe, do que quer que seja, e vê se pode ou se não pode. Mas, infelizmente, não é tão bem assim matemático. Então, você vai avaliar a condição de risco, como eu falei, paciente neonato, paciente crítico, que necessitando de bomba de infusão contínua, paciente hemodinâmico instável, com dose de NOR, essas coisas. Você tem que avaliar a real necessidade desse exame, se ele é imprescindível para o caso. Quer falar? Então, assim, você tem que avaliar muito bem, caso a caso. Pacientes obesos, se a mesa aguenta, se entra no tubo, certo? Necessidades específicas, motorização invasiva, ventilação mecânica. Se isso a gente tem condição de fazer dentro do setor de ressonância nuclear magnética. Dispositivos implantáveis, implantes ferromagnéticos, válvulas e clipes, eu vou falar só já desses clipes, tá bom? Tatuagens, esse trabalho especificamente, ele cita muito tatuagem de sobrancelha. Sobrancelha tatuada, o pessoal não tatua? Então, cita muito. Não consegui entender bem se é pelo fato de estar perto do olho
algum outro motivo especial, certo? Mas eles citam muito. E contraste versus função renal, certo? Bom, fui pedir ajuda aos universitários, mesmo radiologista, fui perguntar para ele se existe uma regra, uma coisa fácil e prática para passar para vocês. Ele me passou, não trabalho lá, não estou fazendo propaganda, só estou falando isso aqui porque é de lá, do Albert Einstein, certo? Que eles têm uma lista do que pode e o que não pode, que fica disponível, certo? E tem no questionário. Eu vou ler rapidamente, aqui só para a gente ter uma noção, e vou chamar atenção para determinados pontos. Bombas de fusão, inclusive implantadas. Então, no paciente hemodinamicamente estável, ele precisa da bomba de fusão funcionando muito bem, tem que pesar se vai fazer ou não. Certo? Se você pode tirar a bomba de infusão. Catéter Swan-Ganz com eletrodos. Alguns catéteres não têm eletrodos. Então, você não vai poder fazer. Clipes cerebrais ferromagnéticos. Que é o que você tinha falado, Dai. Todos antes de 95. Se o paciente colocou antes de 95, contraindicado o exame. Estou em dúvida. Melhor não fazer o exame. O risco é muito alto. Certo? Fixadores ortopédicos externos metálicos não removíveis. Implantes dentários, magnéticos, aqueles mais antigos, né? Monitor de pique, certo? No caso o paciente não tinha, né? Neuroestimuladores e moduladores, próteses cocleares. Bom, e por último aqui eu queria chamar a atenção para isso. Para saber como uma coisa não é tão matemática. Próteses internas ortopédicas em pacientes anestesiados ou com rebaixamento do nível de consciência. Ou conscientes com perda de sensibilidade no local da prótese. Como assim? O paciente entrou na ressonância nuclear magnética, está fazendo o exame e ele refere dor, aquecimento, qualquer sensibilidade para poder parar o exame. O paciente, nesse caso, é um monitor da adequação daquela, se não está tendo intercorrência. Certo? Então, em pacientes anestesiados com prótese ortopédica, você não deve fazer. Anestesiados, leia esse rebaixamento também do nível sensório ou perda da sensibilidade local da prótese. Certo? E não é tão matemático assim que mesmo, eu fiz questão de trazer o ipsilíteres, por causa disso, eu não gosto muito, mas de vez em quando vale a pena, pacientes com marca-passo geralmente é contraindicado. Mesmo em paciente com marca-passo, quando é considerado essencial pelo médico assistente, e você pode fazer um plano de manejo desses pacientes e, obviamente, de intercorrência também. Então, você vê, uma coisa que para mim que o paciente fica passado nem do lado, ele já fala que você pode pensar. Perfeitamente. Existe, ele até fala assim, a possibilidade de desativar, mas o grande problema também, Thiago, nesses casos, é porque existem eletrodos lá que estão conectados a uma coisa que tem energia aqui. Então, se você só desligar, ele tem que tirar. Se ficar só os eletrodos, vocês vão ver que eletrodos epicárdicos, esses que ficam no pós-operatório de cirurgia cardíaca, eles não são contraindicação absoluta, certo? Desde que não estejam ligados. Certo? Bom, então, contraindicação relativa. Então, o negócio é bem complexo, ainda tem as relativas. Né? Aparelhos auditivos, até a amamentação, fala-se em suspender a amamentação devido ao contraste. Quer dizer, não há necessidade, mas se a paciente quiser 24 horas, tem que suspender 24 horas. Eu tirei aqui porque ia ficar muito pequena a letra. Cabos de marca-passo epicárdico sem aparelho conectado são considerados seguros. É o que eu acabei de falar. Cana de traqueostomia metálica, foi até citado na discussão. Tá? Clipe de aneurisma cerebral fracamente ferromagnético. Checar data de colocação, modelo, etc. A falta dessas informações contraindica o exame. É óbvio. É óbvio. Outros clipes hemostáticos não tem grandes problemas. Bom. Ainda em contraindicação relativa, gestante é evitado no primeiro trimestre, certo? A realização do exame e do controle dependerá da indicação clínica, mais uma vez avaliando caso a caso. Material metálico na órbita, se for intraorbitário, não realizar, certo? Exceto a prótese de glaucoma. Molas de embolização, não realizar se foi feito antes de 8 semanas. Até esse detalhe, né? Se foi feito menos de 8, colocado mola metálica cerebral antes de 8 semanas, com menos de 8 semanas, você não deve realizar o exame. Piercing, tem que remover, obviamente. Projéteis, paciente que levou um tiro e ficou com a bala alojada. Avaliar localização
e radiografia. Aí vai na questão da prótese metálica também, das próteses ortopédicas, desculpa. O paciente tem que estar acordado para referir sintomatologia, além de que se estiver perto de vasos, essas coisas e órgãos novos, você vai evitar o exame. Prótese valvária cardíaca, mesmo metálica, se realizar somente até, olha só, até a questão da quantidade de Tesla interfere, né? Então tem que avaliar muito caso a caso e até em situações do serviço qual aparelho que tem. Tatuagem ou maquiagem definitiva, né? Geralmente eles deixam durante o exame uma compressa fria, certo? E sem contraindicação. Desculpa aí pela letra, podia ter botado até em 2 slides, mas depois tem, se quem quiser, eu tenho o PP completo, a resumo completo. Né? Acessos venosos centrais são permitidos. Vamos lá, importante aqui. Esternorrafia, inclusive exames com anestesia, então mesmo paciente anestesiado você pode, paciente que fez esternorrafia da cirurgia cardíaca. Próteses internas ortopédicas em pacientes conscientes e com sensibilidade no local, que é ao contrário do que eu disse anteriormente. Certo? Não realizar em pacientes anestesiados. Uma vez chegou para mim um paciente que eu não tinha esse conhecimento, ainda não tinha achado profundamente, ele fez uma artrodese cervical e só deixei fazer o exame porque o paciente falou que já tinha feito outros e tinha dado tudo certo. Mas eu estava com bastante medo. Então, paciente com próteses ortopédicas, acordadinho você pode fazer. Próteses vasculares, e importante aqui também que eu até pensava que podia ser uma contraindicação, estentes vasculares, mesmo os coronarianos, podem ser realizados. Eu não lembrava disso, eu não sabia disso, fazer essa revisão. Então, tem várias situações aqui que você fica em dúvida, e isso é um serviço de um hospital, entendeu? Assim, de uma rede de hospital. Então, assim, você tem que avaliar realmente cada caso e o serviço. Bom, então, feito o screening, o rastreamento de que pode e que não pode, o que o paciente tem e não tem, você vai fazer um esclarecimento do plano anestésico. Como assim? Para você fazer um acompanhamento anestésico num paciente com ressonância magnética, tem que saber o tempo que dura aquele exame. Geralmente não são exames rápidos. Às vezes tem mais de uma incidência, aí contraste, antes depois do contraste, faz. Então, assim, são exames bem demorados. Então, você tem que saber o que vai acontecer com o paciente para você poder planejar a sua sedação, anestesia, o que seja. Então, você vai ver a disponibilidade dos insumos, de medicações e tudo mais, disponibilidade de equipamento, com que você vai ter que lidar, como você vai manusear esses equipamentos, contraindicações relativas, monitorização do conforto e risco de complicações. Você não tem como monitorizar o conforto do paciente, nos casos do paciente sedado, anestesiado, com rebaixamento sensório, duração do exame e sempre tem um plano de emergência. Preparação. Posicionamento dos equipamentos. Você vê que cada detalhe que a gente não tem noção. Obviamente, quanto mais perto do aparelho de ressonância magnética, maior é o campo magnético. Isso é óbvio. E até mesmo a posicionamento dos equipamentos, você vai ter que pedir orientação dos técnicos. Eu achei numa monografia de especialização, certo? Eu botei a data 2013, não botei a data aqui, mas ele fala que você tem que saber com o técnico as linhas de Gauss. Gauss, na verdade, também é uma unidade do campo magnético, a instalação do campo magnético, que equivale, um Tesla equivale a 10 a quarta Gauss. Então, você tem que botar na linha de 5 Gauss no mínimo, assim, da distância, né? Posicionamento do anestesista, para você observar tanto monitores quanto o paciente. Adequação do plano de emergência, desde solicitação de ajuda, drogas, equipamento de emergência e local para reanimação fora da zona 4. Aqui, nesse ponto aí, assim, é bem adequado, que a sala de recuperação é bem em frente, né? Então, assim, dá para tirar um paciente rapidamente levar e você ter ajuda, acho que suficiente, isso é bem interessante. Bom, manejo durante o exame, monitorização básica, já conversamos sobre isso, conhecer as limitações da questão da cardioscopia, da interferência. Capnografia, ela é imprescindível nos casos de sedação profunda ou possibilidade de visualização direta do paciente, né? Às vezes você não consegue visualizar o paciente, é um exame que o paciente vai ficar muito dentro do tubo e você não consegue visualizar. O ideal é ter uma capnografia. E vocês, obviamente, já viram, já sabem que existe capnografia conectada a catéter de oxigênio, essas coisas que é possível ter. Existe serviço que tem.
E o ideal é que o anestesista fique visualizando tudo isso a partir da zona 3, certo? Manejo das vias aéreas, você vai ter que, assim, é óbvio que você vai ter que noção do ambiente que se encontra, desde como eu falei, laringoscópios adequados, não ferromagnéticos, o tipo de paciente, se você tiver um paciente que você acha que ele vai precisar de uma invasividade via aérea, então é que você faça isso antes e fora da sala da zona 4, né? E ele enfatiza que manejos complexos, com fibroscopia, com dispositivos diferenciados, fazer fora da zona 4, tá bom? Boa pergunta. Alguém falou de tubo armado, né? No mínimo vai dar interferência. Como é pouca quantidade de metal, talvez não seja um caso assim, mas eu desconheço. Já fez? Só dá interferência, mas não atrai não, né? Não estuda não, né? Boa, não sabia. Mas foi assim, interessante, Camila, viu? Você falou do tubo metálico. Mas é engraçado que a gente não tem uma... Você, muito provavelmente, não tinha uma definição prévia. Deu certo. Beleza. Certo? Então, isso não é raro, infelizmente. Oi? Pô, tem lá. Eu não citei porque era muita coisa, mas aparelho torrante pode. Esses fixos, né? Bom, perfeito. Vamos lá. Administração de fármacos venosos. Existem bombas seguras, mas elas são específicas e tem que ser bem claras a segurança delas dentro da zona 4. Existem serviços de ressonância nuclear magnética que eles já preparam tudo isso, comunicando por orifícios na parede, ele até cita o nome em inglês, eu não consigo a tradução adequada, desde o aparelho de anestesia, as traqueias, até a parte de medicação, certo? Consegue blindar. Nunca vi dessa forma. Então, o ideal, assim, se você insistir em bomba de fusão, você vai ter que conseguir extensores bem compridos, porque o ideal é que fique na zona 3, ou você pode fazer bolas intermitentes. Bom, então, planejamento da emergência. Foi feito tudo, mas você tem que saber o que você vai ter que fazer no caso de emergência. Primeira coisa é pensar em tirar o paciente dali. Para você ficar livre para tomar todas as suas condutas, desde uma desfibrilação, certo? Até uma intubação e tudo mais. Então, retirar o paciente da sala enquanto inicia a ICP. Solicitar ajuda, obviamente. Transportar paciente para fora, para a área segura de reanimação, fora da zona 4, onde você possa usar um desfibrilador, uma monitorização mais adequada, carro de parada, oxigênio respirador. Isso é o mais adequado no planejamento de uma emergência com ressonância magnética. Bom, está acabando. E por último, a emergência de projétil, que é o que a gente começou um pouquinho na hora da discussão. O transeunte passou, alguém pediu uma bala de oxigênio, o oxigênio, aí o transeunte trouxe um cilindro, né? Virou um projétil, virou uma bala, certo? Vai disparado, vai grudar no tubo, pode ferir alguém e vai impossibilitar o restante do exame. Então, retirar o paciente e tratar o caso de lesão, obviamente. E o botão de parada de emergência só deve ser apertado se necessário para retirar o paciente. Por um acaso, aquele cilindro grudou de uma forma que impossibilita a retirada do paciente. Certo? Você vai ter que apertar o botão de parada de emergência. E lembrar que mesmo assim, se você solicitou, achou que tinha indicação e solicitou, o campo magnético ele demora, geralmente só segundos, mas ele demora um pouco para passar e para zerar, e mesmo assim ele pode persistir. E é por isso que vocês vão ver, esse é um aviso que normalmente tem no botãozinho de parada de desligamento do magneto, né? Que é o botão de parada de emergência, a operação desse botão desativo magnético. Isso pode gerar muito custo, certo? Então você vai ter que pesar. Obviamente que o principal é o paciente, mas às vezes não é necessário esse botão de parada. Apenas isso você tem que levar em consideração. E por último, o pós-procedimento, uma sala de recuperação adequada, com monitoragem adequada, com equipamentos adequados. Retirando o paciente da zona 4, está tudo beleza. É isso, pessoal. Valeu, boa noite.